Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 2. Vamos ler a parte A do versículo 3. Hebreus, capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 3, a parte A do versículo. Diz assim a palavra do nosso Deus: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Novamente, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E eu quero ler um outro texto também, um texto já muito conhecido, talvez um dos mais conhecidos aí no mundo inteiro, né? Essa palavra está em João 3,16. Muitos já têm conhecido de cor, né? Talvez o mais conhecido, mais lido, talvez o mais editado no mundo inteiro, em centenas de línguas, né? Esse versículo, João 3,16. Está projetado aqui, talvez você já conheça de cor, né? Mas eu quero te convidar a ler comigo aqui. Vamos todos juntos numa voz só? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Abaixa a tua cabeça e feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor. E elas, Senhor, são a razão de não sermos consumidos. Por isso nós te louvamos e agradecemos ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que ela venha, Senhor, frutificar em nossos corações nesta manhã. E que saiamos daqui diferente, Senhor, de como entramos. Que seja uma manhã de salvação, de cura, de libertação, de renovo, uma manhã de decisão, ó Pai, por Ti, para o louvor da Tua glória, Senhor. Fala conosco, Senhor, porque todos nós, Teus servos, ouvimos a Tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos conversar um pouquinho sobre este assunto, levantando algumas questões. O tema desta mensagem é esta tão grande salvação. E se você está aqui hoje pode ser salvo, hoje você pode ser salvo, ou perecer eternamente. E você pode. Se esta salvação já foi preparada por Deus para você completamente, e ela já foi, se essa salvação só pode ser recebida pela fé, e isto é verdade. Se hoje é o dia da salvação, não amanhã, não a semana que vem, não o mês que vem, não o ano que vem, mas hoje. Hoje é o dia da salvação. Então você pode tomar uma decisão nesta manhã. E você pode tomar uma decisão. Se Deus já declarou o amor dele por você e por mim, de forma incondicional, e deu prova completa, perfeita deste amor, e ele já deu esta prova em Cristo Jesus. Se Deus oferece para você a única alternativa de salvação por meio de seu Filho, e isto é um fato, se você tem a possibilidade de escolher nesta manhã a vida ou a morte, a bênção e a maldição, e você tem essa possibilidade. Se você não pode ser salvo em seus pecados, e isso é uma verdade absoluta, meus irmãos, ou então hoje você é convidado a pensar nessa tão grande salvação que o Senhor nos dá. Hoje você não pode sair daqui diferente de como você entrou. Você não pode sair daqui neutro. Nós temos que tomar uma decisão, porque em relação a Jesus não existe neutralidade. Não há ninguém que fique em cima do muro, né? Ou você o acolhe ou você o rejeita, ou você o aceita ou você o abandona.
É Ele quem diz, em Mateus 12:30, quem não é comigo ou por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. E é por isso que o autor aos Hebreus pergunta assim: como escaparemos nós de uma tão grande salvação? Então, amados, dito isto, vamos ver algumas razões pelas quais esta salvação é tão grande. E você não pode recusá-la. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A não ser que você receba a ideia, ou tome a decisão, por si mesmo, de fechar a porta da graça e selar sobre a sua vida a condenação eterna. E por que esta salvação é tão grande? Pela sua procedência. O primeiro ponto que nós vamos tratar aqui é pela procedência desta salvação. Porque Deus amou. Não por causa das suas virtudes, mas apesar dos seus pecados. Não por causa dos seus méritos, mas apesar dos desméritos, dos deméritos. Deus não amou você lá do céu, porque lá do céu Ele olhou e viu: ah, o Jackson é um cara legal, um cara bom, é uma pessoa boa, íntegra, né, honesta, justa, santa, piedosa. Não. Ou espiritual, tem moral. Não. E diz que esse é digno do meu amor. Não foi assim. Não foi assim que Deus tratou esta situação. Deus amou você e a mim incondicionalmente. Ele nos amou incondicionalmente. E esse amor não vem de nós, não vem de você, não vem de mim, para Ele nos amar de tal forma. Esse amor, a causa desse amor, não está em mim, não está em você. Ela está em Deus, no próprio Deus. Aleluia, porque Deus é amor. Esse Deus é amor. E Ele nos amou antes que o sol existisse, antes que o universo fosse criado, as estrelas brilhassem, antes que qualquer coisa pudesse existir. Deus já havia colocado o seu amor no seu coração por nós, porque o amor dele é eterno. Aleluia. E a Bíblia trata desse amor na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 18, que nós precisamos compreender e entender as dimensões desse amor. Primeiro, o comprimento. Ele fala lá: e poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Eu não vou falar nessa ordem, mas vamos falar aqui. O comprimento, ele é tão longo que alcança desde o primeiro homem até o último homem que existir na história. Ele é tão largo que alcança todas as raças, tribos, povos, nações, homens maus, homens perversos, homens devassos, homens os mais terríveis da história. Esse amor alcança. Todos eles estão abraçados por este amor. E a altura deste amor, ele é tão alto que brota do coração de Deus. Aleluia. E a profundidade deste amor, ela alcança o mais miserável pecador na sua terrível condição. Esse amor chega, abraça e alcança. Esse é o amor de Deus por nós. E essa salvação é tão grande por causa da sua procedência, porque vem de Deus. Essa salvação é tão grande também por causa da sua amplitude. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo. A Bíblia diz que o mundo, quando ela diz que amou o mundo, ela não está se referindo à terra em si, à natureza, às árvores, às plantações, ao mar. Ela está se tratando de mim e de você, o ser humano, o pecador. Deus amou o mundo. Ele está falando de pessoas, de pecadores. E o destaque aqui não é que Deus seja capaz de amar um mundo tão grande. Ele é capaz. Mas que Deus é capaz de amar um mundo tão mau e tão perverso como é hoje. Sempre foi por causa do pecado. Ele amou a todos, sem distinção, sem acepção.
brancos, amarelos, negros, ricos, pobres, homens, mulheres, doutores, analfabetos, ladrões, assassinos, pecadores. Não importa quão amarrado você está no seu pecado, nos seus vícios, nas suas mazelas, Deus ama você incondicionalmente. Não é pelo que você é ou pelo que você faz. Deus ama você incondicionalmente. O terceiro ponto é que este amor é tão grande por causa da sua intensidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem pode, com a sua caneta, vamos citar aqui um verso do poeta, né? Com sua inteligência ou a sua sábia maneira de pensar ou de falar, descrever o amor de Deus. Diz o hino, né? Quem pode esgotar a definição do amor de Deus de tal maneira? O poeta, quando parou para pensar, descreveu o amor de Deus. Posso descrever o amor de Deus? Tão grande, maravilhoso, intenso amor, né? Disse assim: ainda que todas as nuvens fossem papéis, diz o hino, né? E todos os mares fossem tinta, ainda que todos os homens fossem escritores, e ainda que todas as árvores fossem canetas, nem mesmo assim você poderia descrever o grande amor de Deus por nós. Ele é eterno, ele é infinito, não se pode medir. Deus amou infinitamente os objetos da sua ira, porque nós éramos objetos da ira de Deus. Deus amou quem não era digno de ser amado, eu e você. Diz as Escrituras em Romanos 5:8, Deus nos amou quando éramos ímpios, fracos, pecadores, quando éramos inimigos deles, amados. Nós éramos inimigos de Deus e Deus nos amou. Nós temos a ideia de que algumas pessoas hoje são dignas do nosso amor, né? A gente lida com pessoas, seres humanos, né? Amamos pessoas boas, pessoas que correspondem ao nosso amor, pessoas amigáveis, pessoas que são educadas, pessoas que nos tratam bem, que amam os nossos filhos, pessoas que nos respeitam, né? Nosso afeto, nosso carinho, nossa afeição. Mas Deus amou a todos, sem distinção, sem acepção. Este é o grande amor de Deus, de tal maneira. Esta salvação é tão grande por causa da sua dádiva incomparável. É o quarto ponto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho unigênito. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5 também, versículo 7, porque apenas alguém morrerá por um justo. Alguém pode morrer por um justo, né? Ou se doar por um justo, né? Ousar a morrer por um justo, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pelo justo, talvez alguém ouse morrer, mas e pelo pecador? Deus prova esse amor para conosco, em que Deus morreu por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não deu seu Filho por aqueles que eram bons, ou só bons, ou dignos, ou merecedores. Deus deu seu Filho por você e por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Quando estávamos perdidos, escravizados, condenados, depravados, mortos nos nossos delitos e pecados. E qual o preço da nossa salvação? Quando Deus foi resgatar, foi redimir você e a mim. Quando Deus não lançou mão de ouro nem prata, Deus remiu, Ele comprou, Ele nos resgatou com o preço do sangue do seu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A graça, amados, não é barata. Ela teve um alto preço. A vida do Filho de Deus. Deus o entregou por amor a mim e você.
Deus deu tudo que Ele tinha. Ele deu o que Ele tinha de melhor. O seu Filho amado, aleluia. Por amor a mim e a você. Esta é a dádiva da tão grande salvação de Deus. Prestem atenção, essa dádiva implica na encarnação do Filho de Deus, aquele que criou os céus dos céus e a terra, aquele que é maior que o universo, aquele que é a fonte da vida, a luz do mundo, que rico se fez pobre, e sendo Deus, se fez homem, sendo santo, se fez pecado, aquele que é bendito, se fez maldição por nós, aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo. Ele se esvaziou a si mesmo, ele entrou na nossa história, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele pisou o nosso chão, ele levou o nosso pecado sobre a cruz, sobre o madeiro, e morreu em nosso lugar, no meu lugar e no seu lugar. Tão grande amor, tão grande oferta. Mas você pode perguntar para mim, quando foi que Deus deu o seu Filho? Quando que isso que aconteceu? E a Bíblia diz que desde a eternidade, o universo ainda não existia. Mas nós, eu e você, já estávamos na mente e no coração do nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Ele já tinha dedicado a nós um amor eterno. Jeremias 31:3 diz: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca houve um momento, amados, em que Deus desistisse desse amor por mim e por você. Apesar das nossas mazelas, pecados, deslizes, apesar das nossas quedas, um momento que Deus, não houve um momento em que Deus desistisse de nos amar. Ele nos amou com amor eterno. Nunca retrocedeu na decisão de entregar o seu Filho amado. Aleluia. Isso significa que a cruz de Cristo não é a causa do amor de Deus por nós. A cruz de Cristo foi a consequência do amor de Deus por nós. Deus não passou a nos amar porque Jesus morreu por nós. Jesus morreu porque Deus nos amou. Por isso, Jesus morreu, porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aleluia. A Bíblia diz em Romanos 8:32, porque Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Também em Isaías 53:5, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele foi nosso substituto, fiador, nosso representante. Deus lançou sobre Ele os nossos pecados, a nossa dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Ali a Bíblia diz que Ele levou sobre o madeiro o nosso pecado. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O sol se escondeu naquele momento tão cruel. Houve trevas sobre a face da terra. Naquele momento, Isaías 53 revela, por causa do amor de Deus, que Ele tem por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. A quinta razão da salvação tão grande é pela sua oportunidade, para que todo aquele que nele crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Nós precisamos crer. Ele já fez todo o processo, Ele já fez tudo o que precisávamos para alcançar essa tão grande salvação. Nós precisamos crer no amor de Deus. Não está escrito que aquele que faz boas obras, ou que faz sacrifícios, ou que vai à igreja, ou que carrega uma Bíblia, não é esse, aquele que faz preces, orações, aquele que é sincero,
Não. Ou aquele que é batizado. Não. É aquele que crê. Todo aquele que nele crer. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Isso implica que todos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, religiosos, não religiosos, não importa de onde você vem e para onde você vai, se você crer em Jesus, você será salvo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho é simples, amados, e esse Evangelho é que nós pregamos, e nós temos que decidir por esse Evangelho. Aleluia. Se você pôr a sua confiança em Jesus, essa salvação lhe pertence. Você é alcançado pela graça de Deus. Se você confiar no Filho de Deus, você recebe a vida eterna. Porque a nossa vida aqui é passageira. É muito rápido. 70, 80, a Bíblia nos fala. Né? O resto é canseira, enfado. Né? Mas nós temos a esperança da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Você recebe a vida eterna, os seus pecados são perdoados, o seu nome é escrito no livro da vida, e você é selado com o Espírito Santo da promessa, como nós cantamos aqui. Aleluia. E você é membro da família de Deus. Todo aquele que nele crê. Aleluia. Não é dinheiro, não é mérito, não é sacrifício, não é obra. Não é nada disso que o homem constrói na terra, da terra para o céu. O homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Aleluia. É Deus quem preparou a salvação. É Deus quem dá o arrependimento. É Deus quem dá a fé salvadora. É Ele quem transforma a sua vida. É Deus quem faz a obra. De alfa a ômega. De A a Z. No que diz respeito à salvação. E esta é a grande oportunidade. O dia de hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Esta oportunidade está aberta para você. A porta da graça está aberta. O Filho de Deus convida você hoje. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei qual que é o seu problema, não sei qual que é a sua situação. Eu não sei como é que você está com Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que todos nós precisamos tomar uma decisão. Aleluia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu sou a porta, disse Jesus. Quem entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aleluia. E se nesta manhã, os seus ouvidos, os ouvidos da sua alma, estiverem abertos, e se você estiver ouvindo a voz do Evangelho, da boa nova de salvação, atenda essa voz, receba Jesus pela fé, e você vai fazer parte dessa gloriosa família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode perguntar, o que é fé? É um sentimento intelectual, é uma convicção, e a confiança e a convicção de algo que é verdadeiro, mesmo que você não veja. Hebreus 11:1 diz assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. É pela fé, porque nós não podemos ver o nosso Deus, mas nós podemos senti-lo. Nós vemos Ele pela fé. Nós podemos contemplar através da palavra, que é viva, que é eficaz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender verdades básicas, mas essenciais. Que Deus existe, que esse Deus te ama, que Ele provou esse amor, mandando o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, a este mundo para morrer no seu lugar e no meu lugar. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos pôr a nossa confiança em Jesus.
precisamos confessar Jesus com os nossos lábios, porque você crê nele com o seu coração. E quando isso acontece, meu amado irmão, minha amada irmã, você é salvo, você tem os olhos da fé abertos. O Espírito Santo esclarece a sua mente e você pode enxergar a presença de Deus. Aleluia. É preciso ter essa compreensão que a salvação é para aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o médico dos médicos, é Ele quem cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que renova. Mesmo que muitas vezes a situação pareça impossível neste momento, mas é Ele quem faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, porque a sua vontade é boa, agradável e é perfeita. Aleluia. Somente Ele é o caminho, o Senhor, a porta, o mediador, o Salvador. É somente através dele que nós temos acesso ao Pai. Isso é fé. Isso é fé. Mas também implica em você fazer uma transferência da sua confiança, que estava confiando até hoje na sua salvação, para confiar exclusivamente em Cristo, no que Ele fez por você, ali na cruz do Calvário, que Ele morreu, que Ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está eternamente, e voltará para buscar aqueles que são seus, aqueles que o aceitaram, aqueles que creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. Tão somente para aquele que crê que Jesus é o Senhor e Salvador. Sexta razão, a salvação é grande pela segurança do livramento divino. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça. Mas perecer do quê? Perecer do quê? Isso significa que há um inferno. A Bíblia diz sobre o inferno. Jesus falou mais do inferno do que do céu, né? Nos alertando para não irmos para lá. É melhor a gente ouvir falar do inferno do que ir para lá, né? Um inferno, um lago de fogo, onde há uma condenação eterna. Assim como também nós pregamos a salvação eterna, que Jesus Cristo nos dá a vida eterna, junto com Ele, na eternidade, também existe uma separação eterna, uma condenação eterna. E muitas religiões hoje tentam apagar o fogo do inferno. E isso é uma realidade, né? Isso foi uma criação da igreja. Com o quê? Com o bem-estar terreno, os momentos de prazer desta vida, né? E isso é invenção do homem para incomodar e afligir os corações descuidados e imprudentes. Eu quero dizer para você que o inferno existe, ele é real. Aí você me pergunta, onde fica o inferno? Exatamente no final de uma vida sem Cristo. Porque a oportunidade é hoje. O momento é hoje. O dia aceitável da salvação é hoje, enquanto nós estamos vivos. Não brinque com o destino da sua alma. Não retarde a sua decisão. Não deixe para amanhã a sua decisão. Hoje é o dia oportuno de salvação. A gente não tem garantia. Você não tem garantia de que estará vivo amanhã ou daqui 5 minutos. Nós não temos essa garantia. A nossa vida não pertence a nós, pertence ao Senhor. Quer sejamos dele ou não, quer vamos passar a vida eterna com ele ou no inferno, nós pertencemos a ele. A palavra de Deus diz que do Senhor é a terra e os que nele habitam, porque foi ele que nos criou. E ele nos criou para o louvor da sua glória, para que possamos ter vida. Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meu amado, minha amada, hoje é o dia da salvação. Hoje a graça de Deus apela a você. A porta da graça está aberta. Aleluia. Hoje o amor de Deus está sendo derramado por você.
Hoje o Filho de Deus te convida. Hoje é o tempo oportuno de você ter um encontro com Deus e ser reconciliado com Deus. Pode ter certeza, irmãos, a Bíblia não falha. Aquele que morre sem Cristo, ele vai acordar no inferno. E vai passar a eternidade no lago de fogo, onde não cessa o ranger de dentes, onde não tem uma gota sequer de orvalho para refrescar a sua língua, atormentada pelas chamas que não se apagam. Dura palavra, mas é uma realidade, e nós precisamos pregar a palavra do Senhor, porque esta palavra não volta vazia. Aleluia. Esse lugar onde será banido para sempre da presença de Deus. Portanto, eu digo a você, não perca esta oportunidade de tão grande salvação. Hoje é o dia, agora é o tempo. Hoje Deus te convida. Hoje Deus quer te dar a você, da água da vida, do pão da vida, a sua tão grande salvação. E a sétima razão, a salvação é grande pela sua gloriosa oferta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quanto custa esse presente? Dinheiro. Quanto custa? Quanto dinheiro você precisaria ter para pagar? Quanto ouro, quanta prata? Quantas riquezas? Ainda que se reunisse todos os valores do mundo, todo o dinheiro do mundo inteiro, não conseguiríamos comprar essa tão grande salvação. Ela é um presente, ela é uma dádiva, e presente nós não podemos comprar. Deus nos deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, uma vida que não cessa. Estaremos para sempre lá com o Senhor. Lá não existe lágrimas, não existe sofrimento, não existe dor, não existe tristeza, não existe separação, não existe luto. Aleluia. Onde você receberá um corpo de glória, semelhante ao corpo de glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ter um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial. Você reinará com Ele para sempre e sempre e sempre. Nunca acabará. Você estará com Ele, desfrutando da sua gloriosa presença, se deleitando nele, conhecendo Ele. O Senhor Jesus disse que a vontade de Deus é que nós conheçamos. E quem conhecerá a mente do nosso Senhor? Nós passaremos a eternidade conhecendo o Senhor. Porque o nosso Deus não tem limites. Nada há que Ele precise conhecer, e nós estaremos conhecendo Ele por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor, desfrutando da alegria da sua presença eterna. E esta vida pode ser sua, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, neste dia, neste lugar. E a vida eterna, a comunhão com Deus. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que existem somente dois caminhos que são apresentados para você hoje. Ou você é salvo se crer, ou você perece. Não existe uma terceira alternativa. Deus é claro em nos dizer: ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte. Ou você escolhe o céu, ou você escolhe o inferno. Talvez você diga: eu não escolho nenhum dos dois, estou neutro, indeciso. Eu quero dizer para você que você é escravo da sua liberdade. Você tem a liberdade de não escolher, mas você está sendo escravo da sua liberdade. Você precisa decidir. Você, como alguém, diz uma ilustração, alguém dentro de um barco que vai rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão: ou você pula,
Ou você pode ignorar que existe um abismo, continuar dentro do barco, né? Ou você pula e nada para a margem, ou você rema ao contrário para se livrar, mas você tem que tomar uma decisão. Uma coisa você não pode fazer, é ficar sem se decidir. Se você decidir, estou indeciso, eu vou lhe dizer, a indecisão é uma decisão. Quem não decide por Cristo, decide contra Cristo. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Hoje Deus oferece a você a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, a salvação. Ou então não lhe restará outra opção, senão a condenação eterna. E o que você vai escolher? É uma decisão que você tem que tomar. Abaixa a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Aí onde você está, converse com o Senhor. Diga a Ele o que você sente, o que você precisa, qual a sua necessidade. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus sabe. Ele conhece o seu coração, o mais íntimo do seu coração. Você pode decidir desta manhã. Se você tem o desejo de decidir, faça essa oração no seu coração. Eu quero orar com você. Repita essas palavras aí no seu coração. Senhor Deus, eu sou um pecador e preciso da tua salvação, da tua tão grande salvação, Senhor. Eu preciso do teu amor, eu preciso do teu cuidado. Eu quero, Senhor, ter a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mas eu não compreendo muito bem como é isto, mas eu quero pela fé, Senhor, entender com a minha razão, que vem do Senhor, ó Pai, como eu devo fazer, como eu devo proceder, ó Pai. Pois a tua palavra diz que se eu crer, eu serei salvo. Por isso eu peço ao Senhor, fortalece a minha fé em Ti mesmo, em nome do Senhor Jesus, pelo sacrifício ali na cruz do Calvário. Eu creio, Senhor, que se eu confessar que Jesus é o Cristo com os meus lábios, se eu crer com o meu coração, eu serei salvo. E neste momento, Pai, eu declaro que eu creio no Senhor. Eu declaro que somente Jesus é o meu Senhor e Salvador. E somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E somente através de Cristo Jesus eu posso chegar ao trono da graça, a fim de receber socorro em tempo oportuno. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, entra no meu coração. Toma o teu lugar, Senhor, na minha vida. Que a minha vida, Senhor, não seja minha, mas seja do Senhor, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém e amém. Continue com a tua cabeça baixada, com os teus olhos fechados. Eu quero orar por você. Se você fez essa decisão, se você tomou essa decisão, dê um sinal para mim com a sua mão. Levante. Todos estão com as cabeças abaixadas. Eu quero orar por você neste momento. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Hoje é o dia da decisão pelo Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor porque Tu és um Deus santo, 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 poderoso, grande em poder, grande em louvor, grande em adoração. Ó Deus, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Rei dos reis, e não existe outro além de Ti, Pai. Por isso, Pai, nós em nome de Jesus
colocamos as nossas vidas, colocamos a vida dos nossos irmãos diante do teu altar. Esse, Senhor, que confessaram a ti como Senhor e Salvador, que te receberam, Pai, que aceitaram a tua tão grande salvação, ó Pai, que a tua destra fiel seja sobre eles em nome de Jesus, fortalecendo, sustentando, renovando, ó Pai, a cada dia, para que eles possam permanecer na tua presença, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus bendito, venha sobre nós com o teu reino, venha sobre nós com a tua justiça, Senhor. Cumpre em nós, Senhor, o teu querer e a tua vontade para a glória do teu nome. Dá-nos a tua bênção, Senhor, fortalece os nossos corações, fortalece a tua igreja, Senhor, para que possamos, Senhor, andar na tua luz e que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por tão grande salvação. Dá-nos a tua bênção, Senhor. Dá-nos a tua paz. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.